Olá, como você está hoje? Seja bem-vindo à nossa Sessão Marcada, um podcast que discute temas em psicologia e saúde mental, com o objetivo de informar a sociedade sobre esses temas e auxiliar no combate à desinformação e à pseudociência. Meu nome é Rafael Mendes e meu colega neste podcast é o João Estevão. Ambos somos psicólogos e idealizadores deste projeto. E hoje o nosso tema é por que as representatividades nos quadrinhos, games, TV e cinema são importantes. E para entender melhor sobre o assunto, conversamos com Carolina Zalucci, psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará, na linha de pesquisa Psicologia, Sociedade e Saúde. Atualmente, trabalha na Fundação da Santa Casa de Misericórdia, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas. Em seu mestrado, nossa convidada produziu uma pesquisa intitulada Super-Heroínas, uma leitura de gênero a partir do não protagonismo feminino nas histórias em quadrinhos. Converso também com Roberto II. É jornalista, atuante na área esportiva e cultural desde 2012. Hoje, desenvolve projetos sobre cultura pop no canal do YouTube A Hora Suave. É entusiasta de games, quadrinhos e cinema. Recentemente, nosso convidado trabalhou na produção do guia mais completo já publicado sobre o Homem-Aranha, disponível na Amazon para compra. E agora converso com Roberto II. Roberto, seja muito bem-vindo ao Sessão Marcada. É um prazer ter alguém com calibre de conhecimento sobre esse tema aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Rafael. É um prazer falar sobre quadrinhos. E para a gente começar, você poderia comentar sobre os marcos importantes da representatividade nos quadrinhos? Olha, eu acho que o primeiro marco grande, assim, talvez não o primeiro, né? A gente sabe que o público de quadrinho é muito ligado com data, mas um dos mais significativos tenha sido a origem da Marvel como a gente conhece, né? O que o Stan Lee criou ali de heróis. E por que eu digo isso? Quando você pensa em super-heróis, você fala de origens, você vai falar da DC. Antes você tinha os heróis pulp, né? Que era o Fantasma, o Mandrake, mas era um outro tipo de publicação. A DC muda os quadrinhos para o mercado dos super-heróis, com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash e tudo mais. Só que a DC ainda vinha de uma visão muito do pulp, né? Que os heróis eram muito deuses, às vezes literalmente, às vezes sempre na figura de um bilionário, de um ser superpoderoso, sem falhas, era algo muito mais místico nesse sentido. Em 1962, quando o Stan Lee chega e cria o Quarteto Fantástico, você muda o panorama do jogo porque o Stan Lee começa a trabalhar heróis com falhas, porque ele queria que o público se identificasse. Né? Eu estou falando do mainstream, óbvio que você tem aqui ou ali outras versões menos conhecidas, mas o Stan Lee já coloca ali, por exemplo, o Quarteto Fantástico ainda tem um pouquinho do que era DC, né? Porque o próprio líder se chama Senhor Fantástico, a Garota Invisível, todos eles são... É verdade. Tirando coisa que ele realmente tem um embate com a aparência dele, todo mundo ali é muito perfeitinho. Quando você vai avançando, e aí você tem o Homem-Aranha, que talvez seja o personagem mais relacionável de todos, é um cara que ele tenta fazer o bem, mas ele tem problemas financeiros, ele tem problemas na vida romântica dele, já se identifica com o público adolescente, universitário. Você tem o Hulk, que é um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, se a gente for comparar com o Médico e o Monstro, que é um cara genial, mas que esse lado bruto dele interrompe tudo. O Demolidor é cego. O Thor, quando entra na forma humana, é uma pessoa que tem deficiência de locomoção. Você tem os X-Men, que passam a simbolizar uma minoria, né? Eles passam uma mensagem sobre minoria. Então, assim, o gênesis da Marvel, como a gente conhece hoje, talvez tenha sido o maior marco da representatividade dos quadrinhos, né? O surgimento da Era de Prata, como eu dividi dos quadrinhos, marca também essa vinda da representatividade. Você incluiria, se a gente falar de transtornos mentais, por exemplo, questões mais do sofrimento psicológico humano,
a dependência química do Tony Stark, o Homem de Ferro, nessa conta? Eu acredito que sim. É que a dependência química do Tony Stark, ela vem mais 10, 15 anos depois. Ele no início é só um bom vivan, né? Até porque o Tony Stark é uma das criações, digamos assim, mais genéricas do Stan Lee, né? Ela foi feita a 4 mãos, ele, o irmão Stanley Lieber, o Jack Kirby eu não me recordo o nome do segundo desenho passivo, mas foram 4 pessoas ali fazendo ali a 8 mãos as coisas. Mas tem muita coisa do que eu falo aqui que no primeiro momento também não é representatividade, mas passa a virar como os X-Men. Não é o Stan Lee que faz eles representarem minorias, é mais pra frente. Mas o fato de eles serem mutantes e serem temidos já serve como alegoria desde esse momento. Você acabou de mencionar o Stan Lee, que é um exemplo de criador vanguardista nesses termos de representatividade. Ilustrou muito bem, inclusive trazendo datas que fazem a gente parar para pensar há quanto tempo lá atrás ele já pensava na necessidade disso. Que obras do Stan Lee, falando especificamente dele, você considera que são mais expressivas nesse aspecto, Roberto? Olha, as maiores obras do Stan Lee, dessas que ele criou, foi o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha. São quadrinhos que ele ficou por mais de 100 edições. Né? As outras ele fica 20, às vezes 30, e depois outros autores se envolvem. E a questão do Quarteto Fantástico o Quarteto Fantástico apresentou o primeiro super-herói negro, que é o Pantera Negra. Ele surge nas páginas do Quarteto Fantástico. Né? E novamente, era um rei, né, de um país africano fictício, que é o Wakanda, que é uma nação poderosíssima e avançada. Então, assim, essa visão era uma visão nova até então para os quadrinhos. No Homem-Aranha, você tem o Robbie Robertson, que é o segundo em comando no Clarim Diário. Então, o Homem Negro em posição de poder. Ele vai trabalhando essas coisas. E falando em representatividade fora apenas do espectro de raça, você tem, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, tem um embate muito grande do Stan Lee com o Steve Ditko, que é o co-criador do Homem-Aranha e do Doutor Estranho, e era o desenhista do Homem-Aranha à época. Porque o Steve Ditko tinha uma visão de que os universitários que protestavam contra a Guerra do Vietnã estavam errados. Eles estavam sendo contra o país deles. Então o Homem-Aranha, como um herói americano, deveria ir contra os universitários. E o Stan Lee fala, não, o Homem-Aranha não vai fazer isso. Que interessante. E aí, então, muitas vezes, o Homem-Aranha, ele não ia contra a polícia, mas ele evitava o confronto. Ele não queria que ninguém se machucasse. Era uma visão muito do Stan Lee em relação a como o Homem-Aranha deveria ser. Né? O próprio Stan Lee fala que foi um acerto dele, não proposital, fazer o Homem-Aranha que cobria todo o rosto. Né? Aí, o design é do Steve Ditko, mas eles fizeram alguns designs, o próprio Jack Kirby também fez alguns designs que não foram aprovados, e quando o Steve Ditko surge com o visual, que é o clássico até hoje, o Stan Lee fala, pô, tá legal, vamos. E ele fala que esse foi um dos maiores acertos, porque o Homem-Aranha podia ser qualquer um. O Homem-Aranha podia ser um rapaz negro, um rapaz branco, um rapaz asiático, podia ser até uma mulher, por debaixo, né, se não fosse questão da voz dele, mas a figura do Homem-Aranha podia ser qualquer um. Então eu acho que o que o Stan Lee cria com o Homem-Aranha e com o Quarteto Fantástico, simbolizado na figura do Pantera Negra do Quarteto Fantástico, é muito forte, né, que nos outros ele mais pincela e são outros autores, como tu mesmo citasse a questão do Tony Stark com o alcoolismo, isso é algo mais que o David Michelin vai tratar, mais para a década de 70, 80. Os X-Men é mais na mão do Chris Claremont, final da década de 70, em que ele começa justamente a fazer as coisas ficarem mais diversas. Deixa de ser uma equipe só de americano. Você passa a ter um russo, em plena Guerra Fria, parte da equipe, você tem um escocês, uma mulher africana, um alemão. Então, essa diversidade surge da mão do Stan Lee, e no Quarteto do Homem-Aranha ele consegue elaborar bem, porque ele fica mais tempo, e nos outros títulos, com outros autores que já vêm sendo fãs desses personagens, eles só crescem em questão de diversidade. E tem um fator também que muitas pessoas resgatam, né? Porque o Stan Lee, ele até o final da vida, ele era um cara muito de palanque, de falar. Às vezes ele inventava histórias e tudo mais. Mas essa questão da representatividade, os quadrinhos até hoje têm a seção de cartas, né? Ou e-mails hoje em dia, né? Que as pessoas mandam e tal, para falar se gostaram ou não, o que estão achando dos rumos. E por muitas vezes, o Stan Lee recebia cartas que reclamavam, falando, eu acho que vocês estão dando muito destaque para os personagens negros, acho que tem muitas mulheres aqui. E a resposta do próprio Stan Lee, porque era ele mesmo que respondia as cartas,
Assim, cara, a nossa visão na Marvel é isso. Tipo, tem uma que o cara fala que eu gosto, mas quando vocês colocam mensagens de ativistas negros, eu não gosto. Ele fala, cara, nós somos pessoas que nos importamos com a questão racial. Nós somos seres humanos que convivem no mesmo planeta. A questão racial interessa a todos, não só as pessoas negras. Eles não têm que lutar sozinhos nessa, entendeu? E tá tudo registrado ali. E tá nas cartas da Marvel, que, felizmente, muitas pessoas pesquisam e conseguem conservar isso até os dias de hoje. E se a gente pensar em outras formas de fazer arte, como os videogames, a TV, o cinema, você consegue dar alguns exemplos de representatividades? Eu lembro de um vídeo que ficou famoso no anúncio do trailer do live action da Pequena Sereia, que era uma menina preta, ali por volta dos seus 6, 7, 8 anos de idade, ficando super empolgada em ver que a Pequena Sereia era uma mulher preta, cantando e sendo protagonista do seu próprio filme. Eu lembro do primeiro filme do Pantera Negra saindo e o quão forte e poderoso ficou o gesto de cumprimento real retratado no filme de Wakanda, que é cruzar os braços na altura do peito. Eu tenho um colega, inclusive já participou aqui do podcast, um abraço aí, Caio Nascimento, dele falar que ele encontrou uma vez na rua um garoto com a camisa do Pantera Negra e ele fez o gesto e a criança reproduziu o gesto. Então eu gostaria que você trouxesse pra gente alguns exemplos, se possível. Cara, eu acho que falando de audiovisual, videogame, não tem como a gente falar de representatividade sem a gente falar de Star Trek, por exemplo. Porque Star Trek se baseava numa utopia. A humanidade tinha chegado na paz absoluta, não havia mais guerras, e aí por isso ela passa a explorar o espaço, já que a Terra consegue produzir próprio alimento e tal, só que a população continua crescendo e eles vão em busca de novas civilizações, troca de cultura. E a tripulação da Enterprise queria simbolizar isso, né? Até uma das inspirações para a segunda gênese dos X-Men, que eu falei, tem pessoas de mais diversos lugares. Você tem um homem asiático comandando, você tem uma mulher negra, você tem, naquela época, né, que a série produziu a Guerra Fria, você tem um russo e um americano, então era para simbolizar justamente essa utopia. E se eu não estou enganado, o primeiro beijo interracial da TV é em Star Trek, que é a Uhura e o Capitão Kirk. Então, tem um fato muito interessante, isso que tu falaste da Pequena Sereia. A atriz que faz a Uhura já é falecida, e acho que ali pelos anos 90, ela estava no talk show com a Whoopi Goldberg, que também é uma grande atriz negra. E a Whoopi Goldberg fala que quando ela viu Star Trek a primeira vez, ela viu a Uhura, ela começou a gritar para a mãe dela: mãe, aquela moça que está na TV é que nem eu. Ela é que nem eu. Porque ela não via outras pessoas negras na televisão. Então, quando ela viu a Uhura, e a Uhura participando, sendo uma personagem importante de Star Trek, ela ficou emocionada. E esse ciclo se completa porque 20 anos depois desse vídeo da Whoopi Goldberg, antes de fazer a Uhura, a atriz que fez As Caças Fantasmas, que é uma comediante americana também, ela falou que a Whoopi Goldberg teve esse efeito nela quando ela viu a Whoopi Goldberg na TV. Lá Olha só. Mudança de Hábito. Então, Star Trek, eu acho que tem que ser citado, porque marca muito tipo de representatividade, sabe? Eu acho que o videogame, cara, ele é uma parada muito interessante, porque o videogame, o cinema ainda tem, a gente teve até uma discussão um pouco perto dessa gravação, as pessoas falando se videogame era arte, né, no Twitter. Discussão de Twitter, né? Essa discussão realmente existe, se você está falando no Twitter? Não sei. Mas eu, quando eu fiz o meu TCC, um dos caras que eu mais baseei é o Scott McCloud, que ele é um cara que produz quadrinhos e também é teórico de quadrinhos. E ele fala algo que eu levei para a vida, num dos livros dele, que ele fala: no momento que um homem da caverna decidiu batucar alguma coisa ou pintar um rabisco na parede, é arte. Porque então a vida humana era só sobrevivência e reprodução. Tudo que não é sobrevivência e reprodução é arte. E eu levo isso para minha vida. Eu não vejo arte como um elogio. A arte é arte. Ela existe. Ela pode ser boa ou ruim de acordo com o seu gosto, né? Mas o videogame ele já nasce com essa pecha de ser um produto capitalista forte, né? Então você apela às massas e tudo mais. Mas você tem... os videogames começam como uma cultura underground, digamos assim, né, de produtores e tudo mais, da galera que entendia mais computação. Então,
os videogames, eu acho que eles demoraram até ser mais representativos, porque se você for ver as equipes criativas de videogame desde o início, sempre tinha muita gente LGBT, sempre tinha muita mulher, porque era uma galera muito restrita que tinha aquele conhecimento. Então você não tinha nem escopo para... não vou trabalhar com essa mulher aqui. Não vou trabalhar com esse cara aqui. Porque você trabalhava com quem tinha aquele conhecimento. Mas como era vendido para massa, eu acho que demora a ter esse alavanco, digamos assim, de representatividade. A gente está falando de Star Trek na década de 60. Os games massificados, vamos falar aqui, final da década de 80, né, quando surge o Nintendinho, o Atari, começa a ficar massificado. E mais ainda, o videogame demora, se a gente for ver, a ter história, né? Videogame com história, mesmo nos anos 90, que você se importa com os personagens. Então, é uma indústria que demorou muito. Mas se você pega pensar, por exemplo, Tetris é uma invenção soviética. Tetris foi feito sem a intenção de gerar lucro, né? E vieram os empresários americanos e levaram para o mercado para gerar lucro. Mas eu acho que hoje o mercado de games ele está passando pelo que tu taste do mercado. Por exemplo, The Last of Us 2. The Last of Us 2, os caras estavam falando de lacração, de não sei o que. Gente, que lacração Horizon. É essa? Horizon sofreu um boicote gigantesco. Horizon... O protagonista é bissexual ou gay, né? Não sabemos dizer, não, mas... o problema antes até de revelarem isso, saiu o Horizon 2, e aí o gráfico tava belíssimo, né? Já era para Play 5, o Horizon é de PlayStation 4, e aí viram que ela tinha pelos no rosto e tudo mais, né? E no braço. Acho que, essa mulher é antifeminina. Eu falei, gente, isso é um mundo pós-apocalíptico. Vocês querem que a mulher faça depilação brasileira? Num jogo pós-apocalíptico? Que mundo é esse que vocês vivem? Sabe? Essa questão da misoginia, principalmente, tem uma questão muito ligada à sexualidade. Que tu tem mais conhecimento que eu, mas essa galera só enxerga a mulher como fim reprodutivo. Se a mulher não for sexy, se a mulher não agradar ele, é lacração. E, cara, por que essa protagonista do jogo tem que apelar pra tua sexualidade? Não faz sentido nenhum. Não é um jogo pornô. Não é um jogo com esse intuito, é um jogo de aventura. Sabe? Mas esses caras são incapazes de enxergar a mulher como não uma parada pra deixar eles com ereção. É verdade. No final das contas, você considera que essa representatividade LGBT+, de pessoas pretas, até PCDs, tirando aí vários exemplos que a gente pode pensar, você considera que esse é um impacto positivo para a comunidade que consome isso, para as pessoas no geral? Se a gente falar de quadrinhos, a gente está falando de uma comunidade mais específica, mas se a gente falar de cinema, né, de filmes que vão para um público muito maior, você acha que essa representatividade acaba desempenhando um papel que é essencial para a sociedade como um todo? Qual é a tua opinião? Cara, eu acho que a representatividade é importantíssima. Importantíssima, em qualquer âmbito. Mas falando aqui de quadrinhos, videogames, o que são quadrinhos e videogames? São histórias. E, querendo ou não, são histórias que nos movimentam. Né? Livros, quadrinhos, filmes, jogos. Nós gostamos de ouvir histórias, de viver histórias. Quando a gente interpreta um livro, quando a gente lê um quadrinho, quando a gente joga um videogame. Então, se cada vez mais você tiver pessoas que se identificam, que conseguem entrar nessa história e se sentir representadas, o mundo fica melhor. Eu acho que ninguém perde com a diversidade. Todo mundo ganha. Eu ganho, você ganha. Bater de frente com isso é tornar o mundo um lugar pior. Eu quero que as pessoas sempre se sintam representadas. Tem um amigo meu, Machadinho, que ele é um dos caras que são pioneiros em questão de gamers PCD. Ele faz Copa Streams de gamers PCD. Ele representa hoje, é patrocinado por grandes marcas. E ele sempre leva isso. Então, ele quer mais personagens. Ele chegou a conversar com a produtora, por exemplo, do Fall Guys, para ter uma skin de um personagem em cadeira de rodas, por exemplo. Que legal, que legal. Então, tipo, imagina a quantidade de crianças que não conseguem se imaginar numa história, sabe? Até voltando ao que eu falei do Stan Lee, quando ele fez o Demolidor, ele falou, eu acho que eu fui longe demais. As pessoas não vão comprar a ideia de um herói cego. E naquela época, os quadrinhos ficavam na banca 2 meses, aí eles voltavam para o editor, então você passava a receber cartas, tipo, 3, 4 meses depois daquela edição que estava na banca. E aí ele fala que, acho que depois da primeira, segunda edição do Demolidor, que ele estava preocupado, ele recebeu uma carta de um convento, aqueles conventos que serviam como orfanatos, de uma freira agradecendo a ele porque tinha um rapaz no convento que era cego e ela lia o quadrinho do Demolidor para ele.
E ele ficava feliz por saber que aquele herói era Coisa como ele. bonita. Então, tipo, cara, pergunta pra alguém se eles acham que o Demolidor é lacração. Não. Mas quando tu conta essa história, parece que eles ficam, sabe, putos. E eu não entendo como você pode ficar bravo, com raiva, triste, por outra pessoa tá sentindo uma felicidade que você sempre sentiu. Do momento que eu abri uma página de quadrinho, li e me identifiquei, eu fiquei muito feliz. Então, se a minha irmã conseguir, se uma pessoa preta conseguir, eu como um homem branco, ela conseguir sentir, eu fico muito feliz, cara. Eu quero que todo mundo sinta isso, eu quero ter mais gente para bater papo sobre o quadrinho, mais gente para se identificar com isso, no videogame também. Eu não entendo, sabe? Eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender como alguém não pode achar a inclusão, a diversidade uma coisa positiva. Roberto, é impressionante como é bom te ouvir. Eu passaria horas aqui te escutando e eu sempre aproveito as oportunidades em que a gente está junto para poder te escutar, porque é muito legal saber o quanto tu conhece, como tu te posiciona, principalmente em relação a essas pautas. Muito obrigado por ter estado aqui na Sessão Marcada e eu espero te encontrar aqui em breve, te receber aqui em breve de novo. Eu que agradeço o convite e pode ter certeza que quantas vezes me chamar, eu virei aqui, que é bom demais para ter esse papo. Carol, seja muito bem-vinda ao Sessão Marcada. É um prazer te ter aqui hoje para falar de um tema tão importante quanto esse. Obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre muito importante para mim estar trazendo de novo um tema que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito quando as pessoas procuram, né? Porque parece que é uma coisa que não deve ser tocada, né? Assim, falar disso, né? Então, quando as pessoas me procuram para falar sobre isso no âmbito da psicologia, nesse sentido, é muito bacana saber que as pessoas ainda procuram, né? Porque a pesquisa foi apresentada ali em 2019 e a gente já está chegando em 2024, então isso ainda reverbera. Então quer dizer que as pessoas ainda têm interesse, né, nesse tema, e isso é muito legal. Sim, com certeza. Até porque nós estamos falando de identificação de um público com aquele personagem, com aquela história, com aquela representatividade que está tendo ali. A gente fala muito da questão dos filmes e dos desenhos, mas eu acredito que isso se aplica também a videogame, a livros, a todas as formas de mídia e entretenimento. Então, para darmos início, Carol, quando falamos sobre essa representatividade das minorias em mídias, como nos quadrinhos e cinemas, como eu falei anteriormente, na sua visão, que impactos isso pode gerar na saúde mental? Bom, a gente sabe que a mídia, ela tem tanto uma função, né, informativa na nossa sociedade, mas que ela vai para além da informação. Ela tem uma função pedagógica, né, de ensinar, de formar pessoas, e é uma função de nos subjetivar, né, digamos assim, ou seja, de criar modos de ser, modos de se identificar, modos de se nomear, de você criar uma identidade, uma subjetividade para si. E hoje em dia, então, é impossível a gente viver sem a mídia, e a mídia, ela mudou muito, né, dos tempos para cá. Então, o que antes era, eu vou ver um filme na TV, eu vou ler um livro, hoje em dia eu vou ver um TikTok, eu vou ver um Reels no Instagram, né, eu vou, assim, é muito louco, porque a gente tá bombardeado por isso em todos os lugares. Então, ela não só nos informa, né, como ela nos forma como seres humanos, e ela vai ali, nos pega bem assim, lá no âmago da nossa subjetividade, dos nossos modos de nos transformar, nos nossos modos de nos construir, né? E aí ela faz discursos que constroem o que é o ser humano na nossa sociedade. Então, gênero, raça, já trazendo a questão, né, também da representatividade, gênero, raça, classe, idade. Esses discursos, né, são criados dentro da sociedade e não são só reproduzidos pela mídia, porque às vezes a gente tem essa visão de que a mídia está ali só pegando uma coisa ali da sociedade e está reproduzindo ali na mídia, na arte, enfim. Mas ela está produzindo também.
aquilo, né? E quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, né? Que é ali mais trazendo assim para minha dissertação. Sou uma mulher e a mídia, ela traz esses discursos de como meu corpo deve ser, de como a minha atitude deve ser, né? E isso desde que eu nasci. Então, isso vai me construindo junto, claro, não só com a mídia, né? Mas com outras instituições, como a família, a escola, a religião, né? Independente de você ser religioso ou não, a religião é uma instituição ali da sociedade, né? Que vai cumprir o seu papel social, mas enfim, a própria medicina como uma instituição também, né, social, que coloca para você ali esses modos de ser, né, que seriam os modos normais, entre aspas, né? E a mídia ali também. E quando a gente não se adequa, porque a gente nunca vai se adequar a esses modelos de vida, porque, enfim, eles não existem, né, da forma como eles são mostrados, isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Então, nós mulheres que somos bombardeadas não só por modelos de corpos que não existem, mas por modelos de atitudes, por modelos de casamentos, modelos de relação, né? Claro que hoje em dia isso vem se tornando uma nova configuração, né? A mídia já vem produzindo outros discursos ali que também a gente vê nas novelas, nos filmes, uma tentativa ali de incluir, né, outras formas de vida, outros modos de existir, mas ela produz muita violência, e quando eu digo violência não é no sentido literal, assim, de tipo, a gente vai ligar a TV e tem uma cena lá de uma pessoa matando a outra, mas violência no sentido de colocar pra gente como ser, como se portar, qual é o papel, o lugar da pessoa preta na sociedade, né? Qual é o lugar da pessoa pobre, enfim, e claro que nesse lugar também vem muita resistência, né? Também tem muito no cinema que vem contradizer, muito nos quadrinhos que vem contradizer, mas isso ainda não é o hegemônico, digamos assim, não é o mainstream, né? O mainstream ainda é muito violento para essas minorias e até para as maiorias também, assim, claro que não fazendo uma comparação, mas ainda existe também um modelo, por exemplo, de masculinidade, né, que deve ser seguido, entre aspas, na mídia, e que, claro, isso causa sofrimento, sim, aos homens, mas que é um modelo ali que, como eu disse, não está sendo reproduzido, não é uma reprodução da sociedade, mas também é uma produção, né, de modelos a serem vendidos e que a gente está consumindo e está formando nossa subjetividade todos os dias, a todos os momentos. E a gente não consegue acompanhar isso, porque é feito pra gente não acompanhar de fato, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade ali capitalista que a gente vive pra nunca estar satisfeito, estar sempre comprando, estar sempre insatisfeito. Enfim, então isso gera impactos diretos na saúde mental, porque a gente nunca está satisfeito e a mídia nos coloca nesse lugar de insatisfação. Claro que não é toda a mídia, né? Como eu falei, existem muitos pontos de resistência, muitos lugares em que a gente pode ir lá e tentar ser ver de um outro ângulo, né? E a gente pode sempre olhar, criticar e tudo mais, né? Sempre fazer uma reflexão sobre isso. Mas também é difícil, né? Tem vezes que também é difícil fazer esse ponto de reflexão. Quando você fala sobre essa questão da representatividade, é notório. Isso a gente vê hoje em dia, principalmente quem nasceu ali na década de 80, 90, como a diversidade vem tomando conta. Eu tiro, por exemplo, os filmes de princesa da década de 90. Todas tinham um mesmo perfil. Todas eram brancas, todas eram europeias, todos tinham toda uma pegada muito para essa linha. E já dos anos 2000 para cá, é claro, ainda é muito pequeno comparado com a gama de diversidade de população que nós temos, ainda mais a nível Brasil. Mas a gente já vê aí outros padrões de corpos,
de tons de pele, de cabelo, sendo tratados não apenas como normal, mas eu diria até como celebrados. Não que não fosse normal antes, mas na mídia, na grande mídia, era muito raro. E até quando aparecia, vinha com um certo traçado mais assim padronizante para o europeu. Pois bem, e ainda nesse tópico sobre essa variedade da representatividade atual, como você vê isso como importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes? A importância é justamente no discurso que vai ser criado, no que está sendo produzido ali nessa mídia, para que esse adolescente ele não só ele se enxergue, né, tem a questão da visibilidade, mas de como ele está sendo ali colocado. Porque a representatividade, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Representatividade, você só colocar uma pessoa ali é perigoso, digamos assim, né? Parece que está fazendo aquela cota, né? E não é isso que é importante. O importante é que roteiro você está dando para aquele personagem, né? Que história de vida você está dando para aquele personagem. Que plano de fundo você está dando para aquele personagem, né? E de que forma essas crianças, esses adolescentes vão poder ler um quadrinho ou ver um filme, enfim, de forma que quando isso for constituí-los, né, como por exemplo as princesas da Disney, não seja de uma forma tão digamos assim, para constituição da subjetividade. Por exemplo, as princesas da Disney, né? A minha geração, ali os millennials, que cresceram muito por Cinderela, Branca de Neve, a gente tem nós, principalmente nós mulheres, a gente tem, e aí eu falo de um lugar de mulher branca, enfim, hétero, etc. A gente tem uma visão, por exemplo, do amor muito romântico. Claro, não estou generalizando dizendo que todas as mulheres têm, mas né? A gente tem essa noção desse amor romântico, do príncipe encantado, da mulher mais, né, princesinha e tudo, porque a gente foi criada assistindo esses filmes, né? Hoje em dia a gente já vê, como tu falaste, a Moana, por exemplo, a Elsa, a Anna. Então são crianças que já vão crescer com outros discursos ali sendo colocados, né? Do tipo, não necessariamente você precisa de um amor, né, romântico para ser completa, né? Olha, você pode salvar, né? Claro que se a gente for parar para analisar esses filmes, você vai ter sempre uma problemática, porque a questão de gênero vai perpassar, né, questão de raça e tudo, mas como essas mídias, esses filmes, esses quadrinhos estão produzindo esses discursos para essas crianças e adolescentes que estão consumindo, né, e como a pessoa que está lendo ou que está assistindo, enfim, que está jogando o jogo, né, não só se sentir representada no sentido de, poxa, tem alguém como eu, né, não só de se sentir vista, que já é muito importante, né? Você está validando uma subjetividade, está validando um ser humano, mas de sentir que na construção, né, daquela pessoa, daquele eu, ela tem possibilidades, né, para além daquilo que antes era proposto, e que existem outras possibilidades, né, de ser, que existe uma multiplicidade de mulheres, uma multiplicidade de pessoas pretas, uma multiplicidade de pessoas asiáticas, uma multiplicidade, né, de pessoas LGBT. Isso acho que ainda tá bem, falando de Disney no caso, ainda tá bem assim, né, mas enfim, quando a gente já vai pros quadrinhos, a gente já vê que já tem mais abertura. Então é muito nesse sentido, assim, de ter cuidado quando a gente pensa em representatividade, da gente estar dizendo só ali, olha só, essa mulher poderosa, né? Ou então esse filme tem muita pessoa negra, pessoa preta, mas da gente tentar ter esse olhar com carinho, assim, qual é o discurso que está se dizendo sobre essas pessoas nesse filme, né? Qual é o plano de fundo que essa pessoa tem nessa história.
né? Porque senão pode ser só, de fato, uma coisa muito liberal, assim, sabe? Do feminismo liberal, que é só pra... Aí a gente cai na questão mesmo de querer atrair um nicho sem ir a fundo na crítica, ou enfim, na questão que eles querem chegar. Carol, como bem sabemos, toda ação causa uma reação. E da mesma forma que a gente vem vendo um crescimento dessa representatividade de corpos, de etnias, de culturas e sexualidades, também estamos observando um movimento crescente de resistência e crítica a esse movimento. Tópico sensível. Mas o que você pensa, Carol, sobre o movimento reacionário formado principalmente por homens héteros e cisgêneros que apelidaram pejorativamente essas representações como lacração ou lacrosfera? Você acha que isso é uma resistência desse machismo e desse racismo estrutural? Sim, na verdade, assim, isso acontece, é comum, né? O que a gente chama de backlash. Quando na década de 60, 60, 70 teve um boom, né, dos movimentos feministas, movimento LGBT, movimento negro. Então, por exemplo, isso falando no contexto estadunidense, né, mas a gente sabe que isso acaba refletindo em vários países por conta do imperialismo, mas assim, por conta do imperialismo dos Estados Unidos, né, que, enfim, principalmente na década de 80, a gente viu uma onda reacionária, né, então, tipo assim, Estados Unidos ali teve aquele presidente, que eu esqueci o nome, Ronald Reagan, que era um republicano, assim, terrível, e foi um backlash total, tanto que é uma onda, assim, tu pode ver até nos quadrinhos, nos filmes e tal, de muita violência contra as mulheres e tudo, e isso refletiu também em outras partes do mundo, né, tanto que nessa época a gente vê que foi muito conservador, né? E aí é justamente isso que a gente fala, é um backlash que chama, é uma onda reacionária, como a gente teve no Brasil há pouco tempo atrás, né? A gente teve um momento de um governo de esquerda, entre aspas. A gente teve um governo considerado, né, de esquerda por algumas pessoas, e aí veio uma onda reacionária muito forte, né, tentando retardar, digamos assim, essas conquistas, né, dos trabalhadores, do feminismo, né, dos movimentos negros, LGBTQIA+, enfim. Então, assim, como tu falaste, né, toda ação tem uma reação. E quando a gente começa a invadir esse espaço que era considerado masculino, branco, hétero, até um tempo atrás, vai causar um fuzuê, um incômodo, né? E aí é justamente isso da representatividade, esse cuidado que eu digo. Porque quando a gente tá só falando de colocar mais mulheres, colocar mais pessoas pretas, colocar mais LGBT, mas ninguém tá falando de mexer com a estrutura, realmente vai causar essa impressão de lacração. E é uma comparação que eu gosto muito de fazer, por exemplo, posso ser listada por isso. Mas, por exemplo, Mulher Maravilha e Capitã Marvel. Porque muitas pessoas consumiram na época Mulher Maravilha e muita gente não gostou da Capitã Marvel. Dá uma opinião assim que eu tenho, fazendo uma análise. Né? Eu amo as duas, gente. Eu amo o filme da Mulher Maravilha, eu chorei muito nesse filme. Não tô dizendo que é um filme ruim, ou que é um filme machista, ou que é um filme, enfim. Mas quando a gente para analisar, né, neste olhar de gênero, o filme da Mulher Maravilha, apesar dele ressaltar muito, sim, uma mulher forte, uma mulher poderosa e tudo mais, ela não, graças a Deus, não está hipersexualizada. Esse filme, graças a Deus, não, né? Graças à diretora feminina, não está hipersexualizada. Apesar disso, ela ainda tem muitos traços, né? Ainda tem muita coisa da feminilidade que é imaginada, né? Ela ainda tem um par romântico, ela ainda usa a saia, ela ainda... Não tô dizendo que não deveria, não é isso, mas ela ainda entrega muito dessa feminilidade que é esperada, né? Não tem problema nenhum, não tô dizendo que tem problema, mas assim,
isso, é mais aceito, né? E quando a gente vai pra Capitã Marvel, ela rompe com muitas coisas da feminilidade. Ela não é uma mulher que sorri muito, né? Ela é uma mulher durona. Nenhuma parte do corpo dela fica exposta ou junta em nenhum momento. Ela não tem um par romântico. Pelo contrário, o filme exalta muito mais as relações femininas, né? A sororidade e tudo mais. Então, eu não estou dizendo assim, ainda tem muita coisa na Capitã Marvel que eu posso falar de feminismo liberal, que eu posso falar de ser superficial, enfim, tem outras críticas aí que cabem. Mas quando eu penso nessa comparação, eu penso que porque Mulher Maravilha foi um filme muito mais aceito do que Capitã Marvel. Eu tô falando do primeiro Mulher Maravilha, que o segundo eu achei bem ruim, em termos de filme, sim, né? Porque o filme em si, os dois, pra mim, são ótimos filmes. E que, pra mim, tem muita representatividade, tem muita força, enfim, são símbolos, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar crítico para tudo que a gente assiste. E eu tenho muito esse cuidado quando eu assisto filmes, principalmente filmes de super-herói, enfim, que é uma coisa assim que eu gosto de estar sempre de olho, porque para mim são discursos muito fortes, né, em relação a isso, né? São metáforas muito fortes, digamos assim. E então, esse é um exemplo, né? E a Capitã Marvel foi bombardeada, assim, a própria Brie Larson até hoje sofre com isso, né? Então, assim, até que ponto é aceita a representatividade ou a diversidade, né, para essas pessoas? Então, é aquilo, vocês podem estar, mas não a ponto de mexer com as minhas crenças, né? Não a ponto de mexer com o que eu acredito que vai bater ali com o que eu acho que é a minha crença de o que é o homem, o que é a mulher, né? Qual é o lugar da pessoa branca, qual é o lugar da pessoa preta, né? O que é o bonito, o que é o feio, o que é o padrão, o que não é, né? Mas é aquilo, a gente tem que pensar não só em mexer nos filmes, mexer nos quadrinhos, mexer... Isso é muito importante, mas a mídia em geral, as instituições em geral, a sociedade em geral ainda precisa fazer um trabalho de base, né, um trabalho de mudar essa estrutura ainda muito grande para que essas pessoas entendam a importância disso. Eu fui muito atacada na época da dissertação. Eu entrava em grupos de quadrinhos, grupos de Marvel, DC e tal, por conta da própria pesquisa, nem era para querer debater com essas pessoas. Só que eu acabava entrando na cagada, porque quando eu via eu já estava discutindo, já estava brigando, porque as pessoas simplesmente não aceitavam, e não aceitavam que eu podia ter conhecimento sobre isso, né? E que o quadrinho deles podia ser transformado, digamos assim, num tema como esse, que era fazer estudos feministas sobre isso, né? E que eu tava lacrando, aquela situação toda. Então, assim, eu sinceramente acho que é normal, tá? São reações que a gente vai ter e toda vez que a gente tentar ir contra um sistema que já está estruturado, a gente não deve deixar de fazê-lo, mas a gente não pode ficar só no raso, sabe? Eu acho que é por isso que é importante a gente estar sempre analisando, sempre criticando. A gente não pode só olhar para um filme e dizer, legal, tem uma mulher, legal, olha, essa pessoa é LGBT nesse filme. A gente tem que estar sempre combativo para usar isso para mexer nas raízes, justamente porque se a gente ficar só no superficial, a gente não mexe na estrutura, vai ser difícil combater, vai ser difícil sair desse ideal, né, dessa ideia de lacrosfera que as pessoas ainda têm. Carol, você falou anteriormente sobre a questão de ter um olhar crítico. E eu também acredito que até coisas boas precisam ser avaliadas de possíveis danos e de excessos. Já que estamos no tópico falando sobre a questão da representatividade, você vê que possa existir algum impacto negativo nesse movimento? Olha, o impacto negativo que eu vejo não é da representatividade em si, não é desse movimento, desse aumento da diversidade, né, na mídia. Pelo contrário, eu acho muito importante. Eu acho que não pode ser uma coisa mal feita, né, uma coisa vazia, uma coisa
que é só para captar dinheiro, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Na sua maioria das vezes é uma coisa que é para captar dinheiro, que é uma coisa para chamar esse público e conseguir nisso, né? Então é isso que a gente tem que sempre observar, e muitas vezes não está sendo feito para de fato representar, né, um público, e sim para ganhar dinheiro com ele, né? Então que a gente não deve deixar nunca cair nesse esquecimento de que se nós estamos sendo representados, entre aspas, porque eu não acho que é uma mera representação, né? Eu acho que está sendo gerado ali um discurso, um modo de ser, um modo de existir. A gente também tem que estar ali sendo ouvido e dando voz a esse discurso, né? Tem uma coisa que a gente chama, eu não vou lembrar o nome exato agora, mas é um cruzamento de mídias. E isso fortaleceu muito o aumento de diversidade no cinema, nos livros, né, nas séries, enfim. Ou seja, os autores, os diretores, enfim, eles estão de olho no que a gente está falando, né? A gente está lá no Twitter, a gente está lá no Instagram, a gente está lá, acho que no Facebook ninguém tá mais, né? Mas no TikTok, enfim. E a gente está lá falando, olha, eu quero isso, eu não gostei disso. Então a gente tem que estar sempre ali se colocando, né? E falando, olha, isso não me agrada, né? A gente também tem que estar ali, né? Olha, o movimento do Me Too eu apoio, né? Os movimentos antirracismo, antiviolência policial eu apoio, né? Eu acho que isso tem que ser representado. Então a gente também tem que estar usando a nossa voz, digamos assim, para que as coisas aconteçam, né? E muito do que a gente vê do aumento da diversidade também é porque eles olham e eles percebem que é um público que tá ali gritando, olha, eu quero assistir, né? Eu tô aqui na internet, eu tô aqui no Twitter, eu tô falando, eu tô assistindo, eu tô querendo ver isso. Então eu não vejo como um impacto negativo, eu só vejo como um impacto negativo se a gente deixar, né, que a gente, eu digo nós, não digo as crianças, claro que, enfim, mas se nós, pessoas mais velhas, pessoas assim que tem esse cuidado, esse olhar, nós psicólogos, né, nós pessoas que acreditam, enfim, nessas coisas, na ciência, que acreditam no poder, né, da mídia, na criação das pessoas que acreditam na formação, né, enfim, que a gente não deixe morrer, digamos assim, né, que a gente não deixe que se de fato vire uma lacrosfera, né, que de fato vire uma grande salada mista ali de pessoas só existindo nos filmes, nos livros, enfim, mas que a gente coloque também, né, olha, não gostei, olha, achei que não coube, e isso é isso que a gente tem que ter cuidado, porque existe muito isso, né, a gente coloca uma mulher forte, isso foi um exemplo. Tem muita série, muito filme que isso acontece. Coloca uma mulher forte num filme, uma mulher assim, né, que é dita poderosa, é dita forte e tal. Mas a mulher só sofre, enfim, né, abuso e não sei o que e tudo mais. E aí a gente pensa, será que essa narrativa ela era necessária para essa personagem? Né? Será que... Então, assim, tentar manter esse olhar crítico, não só consumir, para que, de fato, não se torne algo negativo, né? E não se perca a verdadeira crítica disso, né? O que a gente tanto lutou para que essa diversidade comece a aumentar, né? Nos filmes, enfim, e que isso não seja perdido. De fato, até porque mídia é consumido mundialmente por todas as faixas etárias. E eu entendo que todas essas faixas etárias vão reagir diferentemente à representatividade. Principalmente quando eu penso no que uma pessoa de 70, 80 anos pensa quando assiste um filme ou um programa que é apresentado a um público que lá na infância e na adolescência ele não teve esse contato. Mas pensando nisso, nessa globalidade, não apenas no quesito de pessoas pelo mundo, mas faixa etárias, Carol, qual você vê que seria o principal impacto positivo desse aumento da representatividade?
acho que é muito das pessoas serem enxergadas. Acho que antes de qualquer coisa, as minorias, elas querem ser enxergadas, né? Elas querem ver que elas existem no mundo. E isso já é um grande passo, assim, já é muito importante para a saúde mental. Você saber que você é enxergado, né? Você saber que a sua classe, que seu gênero, que sua idade, né? Porque hoje em dia a gente tem a questão do etarismo. Hoje em dia não, sempre teve, né? Mas já se fala muito da questão do etarismo, que é a sua deficiência física, né? As pessoas com deficiência, que é a sua neurodivergência, enfim. Que isso é enxergado. Porque antigamente não era, né? Então, você era era um espaço da invisibilidade, era uma não pessoa. E agora, por mais que possa ser um discurso raso, por mais, né, que possa ter essas problemáticas, o primeiro passo já foi dado, já saiu da obscuridade. E ser enxergado já é muito importante para a nossa saúde mental. Com toda certeza, Carol, a saúde mental é algo muito precioso e a gente muitas vezes não se dá conta do impacto da mídia na saúde mental. E, Carol, para fecharmos com chave de ouro, gostaria de te agradecer por uma fala incrivelmente concisa e muito importante sobre um tópico tão delicado. Foi um prazer te ter aqui hoje e espero te rever em momentos futuros, falando de outros assuntos, ou até mesmo expandindo nesse tópico que já falamos. De verdade, muito obrigado. De verdade, muito obrigada pela oportunidade. Podem me convidar sempre. O que precisar, a gente está aqui. Espero que você esteja tendo ou tenha tido um bom dia. Eu, Rafael Mendes, sou coordenador geral deste podcast. A organização de pautas científicas fica no comando do psicólogo João Estevão e a edição de som e imagem do Vitor Oliveira. O podcast está disponível no Spotify, YouTube Music e Apple Podcasts. Não deixe de avaliar o nosso programa na sua plataforma de preferência. É rapidinho e essa atitude nos ajuda a levar ciência e informação para um número maior de pessoas. Siga a gente e ative as notificações para que você fique sabendo quando os novos episódios estiverem disponíveis. Nos vemos em breve em nossa próxima Sessão Marcada.